Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do LAC Enem. Desta vez a gente vai falar sobre as formas de organização da produção, tema relacionado com história geral. Nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre os chamados modos de produção. Vamos analisar esse tema que foi tão dissecado, tão analisado pelo brilhante Karl Marx. Vamos lá então. Inicialmente, quero falar sobre os modos de produção. Vamos ver então aí a definição prática de modo de produção. É a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui. O modo de produção é constituído pelas forças produtivas e também pelas relações de produção. Dentro desse contexto, Karl Marx demonstrou a existência da infraestrutura e da superestrutura. A infraestrutura seria o conjunto formado pelas relações, pelas forças produtivas e pelas relações sociais de produção. Veja só, de acordo com Karl Marx, a infraestrutura, que é a base econômica da sociedade, é formada por forças produtivas e também pelas relações sociais de produção. E é justamente a infraestrutura que determina a chamada superestrutura, que é composta pelas instituições políticas, pelas instituições ideológicas e pelas instituições jurídicas e pela religião também. Então, Karl Marx, no seu estudo amplo sobre todos os modos de produção, o trabalho árduo que foi desenvolvido no século XIX, ele aborda a existência da infraestrutura, sendo como a base econômica da sociedade, e a chamada superestrutura, formada pela política, pela religião, pela ideologia, pela justiça. Então nós temos esse contexto aqui, meus amigos, que é objeto de estudo da obra de Karl Marx, onde nós temos a infraestrutura, que é justamente a existência, a base econômica da sociedade. A infraestrutura que determina o meio de produção, veja só, indústria, agricultura, comércio e mineração. Faz parte da infraestrutura, a base econômica da sociedade. Essa infraestrutura justamente é a responsável pela determinação da superestrutura, que é a base da consciência, ou seja, as relações políticas, o Estado, as relações sociais, a sociedade, as relações ideológicas, religião, cultura e também as relações jurídicas, as leis. Isso tudo faz parte da superestrutura. E analisando o trabalho de Karl Marx, ele nos demonstra a existência de vários modos de produção que entram em processo de crise, em processo de decadência e vão lentamente gerando um novo modo de produção. Portanto, temos modos de produção que atingem o seu auge, em seguida conhecem um período de crise, dando origem a um momento de transição para o próximo modo de produção. Sendo assim, temos, durante o período da pré-história, o primeiro período da humanidade, da história da humanidade, uma comunidade primitiva, chamado modo de produção primitivo. Durante a chamada Idade Antiga ou Antiguidade, nós temos o estabelecimento do modo de produção asiático e do modo de produção escravista antigo. Durante o período medieval, tivemos a ascensão do modo de produção feudal. Com o advento da modernidade, surgiu uma fase de transição feudo-capitalista, é a fase inicial do capitalismo.
o pré-capitalismo. Na idade contemporânea, depois da segunda revolução industrial, temos a consolidação do modo de produção capitalista. Depois das revoluções industriais, a primeira revolução no século XVIII, a segunda revolução no século XIX, consolidação do modo de produção capitalista. E no século XX, nós tivemos também, em algumas partes do mundo, como por exemplo na União Soviética, na China, em Cuba, no leste europeu, o modo de produção socialista. Pois bem, esses todos modos de produção é que falaremos a partir de agora, começando pelo modo de produção primitivo, aquele que se estabeleceu durante a pré-história. A pré-história é o período compreendido entre o surgimento do gênero Homo na face da Terra, o aparecimento da humanidade, até o advento da invenção da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Durante essa época, o homem vivia basicamente de atividades extrativas, caça, pesca, coleta de frutas e raízes. Isso fazia com que os grupos humanos praticassem o nomadismo, ou seja, não possuíam moradia fixa, viviam deslocando-se de um lado para o outro, sempre em busca de subsistência, em busca de condições para manter a sua própria sobrevivência e do grupo. Evidentemente, nessa fase nós temos um trabalho coletivo. Eram comunidades pequenas, geralmente comunidades clânicas, em que o trabalho era coletivo e não havia desigualdade social. Professor, por que razão, durante o modo de produção primitivo, não havia desigualdade social? Evidentemente, porque nesse período não tínhamos o advento ainda da propriedade privada. Não havia propriedade. Sendo assim, não havia desigualdade social. Mais à frente, durante o período neolítico, nós tivemos a primeira grande revolução da humanidade. É a chamada Revolução Neolítica. Eu vou até anotar aqui. A chamada Revolução Neolítica. O que foi a Revolução Neolítica? Foi justamente quando o homem passa a produzir o seu próprio alimento. É uma revolução verde, ou revolução neolítica. É o advento da agricultura, quando o homem vai desenvolver a prática agrícola, fazendo com que ele tenha maiores fontes de alimentos. Isso vai contribuir gradativamente para que o homem efetive um processo de sedentarização, ou seja, o homem passa a se fixar em lugares específicos, geralmente no vale ou nos vales férteis de grandes rios. Isso para aproveitar o potencial hídrico desses rios e para aproveitar também a fertilidade destes solos. Nessa razão aí os homens vão começar a fixar moradia, ou seja, vão passar por um processo de sedentarização. Nessa fase ainda há a utilização coletiva da terra. A terra é um bem comum, partilhado por todos os elementos dessas comunidades. Então, nessa fase histórica, começam a surgir as primeiras aldeias neolíticas, vivendo também, além das atividades extrativas que continuam a ser desenvolvidas, temos uma nova atividade, a agricultura e também o pastoreio. Isso mesmo, a domesticação dos animais. Fatores que são fundamentais para que o homem tenha fontes mais estáveis de alimentação. Outro modo de produção, segundo, a ser estudado por nós, modo de produção asiático. Onde é que se desenvolveu esse tipo de produção, professor? O modo de produção asiático foi característico de locais do chamado Oriente Próximo.
a região do crescente fértil, que engloba, por exemplo, Egito, Mesopotâmia, Fenícia, os povos hebreus. Essa região, chamada de Oriente Próximo, nós tivemos o estabelecimento do chamado modo de produção asiático. Também na América pré-colombiana, nós podemos mencionar que ocorreu também esse modo de produção entre os incas, astecas e maias, que são as comunidades, as grandes sociedades extremamente complexas, chamadas, portanto, de civilizações pré-colombianas. E também eu posso mencionar que na China, na Índia e no Japão, nós tivemos o modo de produção asiático durante a chamada Antiguidade Oriental. Perfeito, meus amigos? Então, na Antiguidade Oriental, no Egito Antigo, na Mesopotâmia, na Índia, na China, no Japão, aqui na América, com as grandes civilizações pré-colombianas, desenvolveu-se o chamado modo de produção asiático. Uma característica legal do modo de produção asiático foi a formação de comunidades agrícolas. Formação de comunidades agrícolas. No caso do Egito, por exemplo, era um chamado de Império Teocrático de Regadio. Nós podemos também chamar essas civilizações de civilizações hidráulicas. Eu acho que esse conceito fica bem melhor. Civilizações hidráulicas, perfeito? No Egito, na Mesopotâmia, no Japão, na China, na Índia, na América, com astecas, incas e maias. Perfeito? No Egito Antigo, teve uma teocrática. Lá sim, um império teocrático de regadio. Utilizava-se do potencial que o rio Nilo proporcionava. E na América pré-colombiana, com os nossos gloriosos incas, astecas e maias. Olha aqui uma característica fundamental que você deve assinalar aí no seu caderno. Servidão coletiva, ok? O trabalho desenvolvido no modo de produção asiático era a chamada servidão coletiva. O que é isso? Era a apropriação dos excedentes de produção, ou seja, o trabalho obrigatório, o trabalho compulsório. Comunidades de camponeses trabalhavam nas terras. A quem pertenciam essas terras? Essas terras eram propriedade formal do Estado. Então esses camponeses que lavravam essa terra, que produziam gêneros alimentícios nessa terra, eram obrigados a ceder a maior parte dessa produção para o Estado. Afinal de contas, o Estado era o proprietário das mesmas. Então, essa modalidade de trabalho é chamada de servidão coletiva. Tínhamos nesses povos o desenvolvimento da chamada sociedade estamental. O que é isso, professor? Sociedade estamental é um tipo de sociedade em que a posição do indivíduo é determinada no seu nascimento, não podendo ser alterada. É uma sociedade rigorosamente estratificada. Existiam inclusive escravos. Porém, os escravos eram em número reduzidos e eram obtidos através da guerra. Os prisioneiros de guerra eram convertidos em escravos. Os camponeses, esses sim, eram a maioria esmagadora da população e trabalhavam nas terras do Estado, devendo recolher uma série de tributos que, em geral, eram pagos em espécie.
Um dos principais impostos, um dos principais tributos cobrados da população camponesa, chamava-se corvéia real. Que vem a ser a corvéia real? Corvéia real, meus amigos, era o trabalho desenvolvido por camponeses em grandes obras públicas. Vejam só, homens livres eram obrigados a trabalhar, ou seja, era um trabalho compulsório em grandes obras públicas. Que grandes obras são essas, professor Edenilson? Canais de irrigação, diques, grandes armazéns, pirâmides, palácios, templos, enfim, grandes construções. Vamos citar o exemplo do Egito Antigo? Vamos lá. Temos as pirâmides do Vale de Gizé. Quem construiu as pirâmides? Foram escravos? Não. A maioria dos trabalhadores deslocados para a construção das pirâmides egípcias eram camponeses, que estavam pagando a chamada corvéia real. Construção de templos, construção de pontes, de palácios, enfim, grandes obras públicas eram construídas por esses camponeses, trabalhadores livres. Vamos ver agora mais um outro modo de produção. Vamos agora para a Grécia e para Roma. Modo de produção escravista antigo. Por que eu faço essa característica específica? Eu chamo de antigo, porque veja só, você vai ter um modo de produção antigo que desenvolveu-se na Grécia e em Roma, e você também tem um modo de produção escravista moderno, que foi justamente com a escravidão de povos africanos, exatamente, durante a Idade Moderna, o período ali de formação do capitalismo, o chamado mercantilismo, tivemos a ocorrência do tráfico negreiro. Então, para não confundirmos, vamos chamar de modo de produção escravista antigo e modo de produção escravista moderno. Vamos começar pelo antigo, que predominou na chamada Antiguidade Clássica. Professor, o que é a Antiguidade Clássica? É Grécia e Roma. Exatamente. Então, as duas civilizações da chamada Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Lá nós tivemos a escravidão como base da sociedade, tanto da grega quanto da romana. Atenas, na Grécia, os escravos eram vistos como mercadorias móveis, podiam ser comercializados. Certamente você já estudou bastante sobre Grécia Antiga, sobre Atenas, o berço da democracia, o berço da filosofia, do teatro, dos Jogos Olímpicos, da cidadania como um todo. Você já se perguntou por que é que os atenienses conseguiram um grande desenvolvimento intelectual? Porque tinham tempo para se dedicar à política, para se dedicar à filosofia, para se dedicar às ciências, porque o trabalho pesado era desempenhado pelos escravos, que eram vistos como mercadorias móveis, podendo inclusive ser comercializados, vendidos, comprados, trocados, alugados. Já em Esparta, os chamados ilotas eram os servos do Estado espartano. Nós temos como base da sociedade da Antiguidade Clássica, das cidades-estado da Grécia, e depois também, em Roma Antiga, a escravidão. Lá em Roma, os escravos eram numerosos e obtidos através de guerras ou por dívidas. Professor, quem é que se tornava escravo em Roma Antiga? Olha, quem se tornava escravo em Roma Antiga eram os plebeus. Durante um certo período da história romana, plebeus endividados poderiam ser convertidos em escravos, até que os plebeus se rebelaram e forçaram os patrícios, que eram os únicos cidadãos romanos naquela época, a anularem a escravidão por dívidas. Com a proibição da escravização dos plebeus, o
que os romanos tiveram que fazer? Tiveram que conquistar novos territórios e conseguir prisioneiros de guerra que viravam seus escravos. Os escravos em Roma eram considerados mercadorias, podiam ser comercializados ou alugados. Desempenharam uma série de atividades artesanais, trabalhos na agricultura, na mineração, trabalhos domésticos, e havia inclusive a possibilidade de compra de sua liberdade ou de serem libertados pelo proprietário. Os escravos também participavam dos jogos romanos no Coliseu, eram os chamados gladiadores. Com a decadência do Império Romano, causado por uma série de fatores, o escravismo entrou em colapso. Vejam só os fatores que levaram à decadência do Império Romano entre os séculos 2 e 5 depois de Cristo. Nós temos o processo do chamado Baixo Império Romano, que vai levar ao colapso do Império Romano do Ocidente. Crise econômica, devido ao fim das guerras de conquista, tivemos um colapso do escravismo em Roma. A diminuição do número de escravos. Crise social, causada por várias revoltas de escravos e também por várias revoltas plebeias. Crise política devido à grande instabilidade do final do Império Romano, o chamado Baixo Império Romano. E tivemos também crise na produção agrícola, fator fundamental para o desabastecimento de Roma. E, por fim, mas não menos importante, as invasões dos povos bárbaros. Povos que moravam para além das fronteiras do Império Romano e que invadiram Roma no momento de crise interna e aceleraram o processo de decadência. Com a decadência de Roma, com o fim do Império Romano do Ocidente, acaba também o modo de produção escravista antigo, surgindo daí um novo modo de produção, o modo de produção servil, que se desenvolveu ao longo do período medieval, os 10 séculos que compõem a chamada Idade Média. Esse é o chamado feudalismo, que é justamente uma fusão de elementos romanos com elementos germânicos. Nós temos como características básicas do chamado feudalismo, que vigorou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Primeira característica, sociedade estamental. É uma sociedade de ordens, meus amigos, onde você tem o primeiro estado, formado por elementos da Igreja Católica, é o clero. Segundo estado, grandes proprietários de terra, a nobreza feudal. E o terceiro estado, o restante da população, os servos, que eram justamente os responsáveis pelos trabalhos. No feudo, o feudo é a unidade de produção da Europa Ocidental durante o feudalismo. O feudo é a propriedade da terra, o benefício. Essas relações sociais eram marcadas por uma grande interdependência. Havia em relação à dependência dos servos, em relação ao seu senhor, e havia também relações de dependência envolvendo nobres, as relações de suzerania e vassalagem. Observe aqui na pirâmide social do feudalismo, na Europa Ocidental. Haviam aqueles que oravam, o clero, aqueles que guerreavam, a nobreza, e também aqueles que trabalhavam duro no feudo, os servos, os camponeses. O feudalismo entrou em processo de crise durante o século XIV. Veja só, o século XIV é o século de crise do sistema feudal, do modo de produção servil, porque o século XIV assinala a queda na produção agrícola na Europa Ocidental. Ocorrem também várias revoltas populares, várias revoltas de camponeses. Os servos pegam em armas para conseguir uma melhor qualidade de vida, para diminuir a opressão. Ocorrem várias revoltas em
vários pontos da Europa Ocidental, como por exemplo na França, onde ocorrem as chamadas Jacqueries, que são revoltas camponesas contra a opressão senhorial. Temos também a peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia, a peste bubônica. A Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra durante 116 anos. Temos o renascimento comercial e urbano, um resultado direto das cruzadas, que fez surgir um novo segmento social, a burguesia. Com toda essa crise, gerou uma grande contradição no modo de produção servil, gerando, a partir dessa crise, um novo modo de produção, gradativamente, que é o modo de produção capitalista, mas eu falo sobre ele já já. Primeiramente eu vou falar do modo de produção escravista da Idade Moderna. Você se lembra agora há pouco que eu disse que ocorreu o modo de produção escravista clássico ou antigo, lá na Grécia e em Roma, e também o modo de produção escravista moderno, que foi justamente a escravização de povos africanos, processo que foi responsável pela chamada diáspora africana, ou seja, a migração forçada de milhões de africanos que atravessaram o Oceano Atlântico nos fétidos navios negreiros e vieram na condição de escravos aqui na América, alimentando o vil comércio, o chamado tráfico negreiro, e desempenharam várias atividades na agricultura comercial, na agricultura familiar também, com a chamada brecha camponesa, na pecuária, na mineração, nas atividades domésticas e no comércio ambulante, com os chamados escravos de ganho. A utilização de mão de obra escrava foi fundamental na organização econômica e social brasileira durante todo o período colonial e, muito mais do que isso, também durante todo o período imperial. Afinal de contas, só ao final do Segundo Reinado, ou seja, em 1888, que foi assinada a chamada Lei Áurea pela princesa Isabel no dia 13 de maio, considerando a partir de então a escravidão como atividade proibida no Brasil. Existiam inclusive várias possibilidades de compra da liberdade, inclusive aspectos que nós já estudamos aqui em nossas aulas, como por exemplo a chamada brecha camponesa. E diversas formas de resistência ao trabalho escravo no Brasil. A principal forma de resistência ao trabalho escravo foi justamente a constituição de quilombos, dentre os quais o principal foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Agora sim, vamos falar do modo de produção capitalista. Ele é caracterizado pelo trabalho assalariado e também pela propriedade privada dos meios de produção. Uma outra característica fundamental do modo de produção capitalista é a luta de classes, como bem definiu Karl Marx na sua obra O Capital. Duas classes sociais em constante litígio, porque têm interesses antagônicos. De um lado, a burguesia industrial, detentora dos meios de produção, e de outro, os trabalhadores, doravante chamados de proletários, que têm apenas a força de trabalho. Então, desse conflito de interesses, você tem a chamada luta de classes. Segundo Karl Marx, a burguesia vai explorar economicamente o proletariado, retirando deste a chamada mais-valia, que se constitui na parte do trabalho não remunerada, e sendo a base da exploração da mão de obra proletária. Grande objetivo básico do capitalismo, evidentemente, é a busca incessante de lucro,
cada vez mais lucro concentrado. O capitalismo apresenta diferentes estágios, diferentes fases desde a sua constituição. Veja só, o capitalismo é engendrado ainda durante a Baixa Idade Média, fruto do renascimento comercial e urbano, que por sua vez é uma consequência direta das cruzadas, com o advento de um novo estamento, de uma nova classe social, a burguesia comercial, surgindo daí os burgos, que eram aquelas cidades fortificadas na Baixa Idade Média. Essa fase é conhecida como pré-capitalismo, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Mais à frente nós tivemos o chamado capitalismo comercial. O que é o capitalismo comercial, professor? É a fase do chamado mercantilismo. Você também já estudou esse tema. Mercantilismo era o conjunto de práticas econômicas que vigorou durante a chamada modernidade, ou Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII. Características básicas: intervenção do Estado na economia, busca de uma balança comercial favorável, adoção de práticas monopolistas e protecionistas. Próxima fase, capitalismo industrial. Essa é a fase de consolidação do capitalismo. Ela se inicia com a Revolução Industrial Inglesa, lá em meados do século XVIII. E tem continuidade com a Segunda Revolução, que ocorre na segunda metade do século XIX, quando a Revolução Industrial espalha-se para outros países da Europa, como Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, e atinge também os Estados Unidos da América e o Japão. E depois vem a Terceira Revolução Industrial, já no século XX. E nós temos a fase do capitalismo financeiro e monopolista, que começa com a Segunda Revolução, meados do século XIX, quando nós temos a Revolução Industrial atingindo outros países da Europa, ela se espalhando até mesmo fora da Europa, como eu disse anteriormente, chegando aos Estados Unidos, chegando ao Japão, e dando origem a uma verdadeira corrida por obtenção de mercados consumidores e também fornecedores de matérias-primas, dando origem ao chamado imperialismo, que é um dos fatores preponderantes para a eclosão de duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Pois bem, meus amigos, restou falarmos ainda sobre o modo de produção socialista, que tem base econômica na propriedade estatal dos meios de produção, ou seja, na propriedade social dos meios de produção. Os meios de produção são públicos ou coletivos, administrados pelo Estado. Dentro do modo de produção socialista, nós temos a inexistência da chamada propriedade privada e o estabelecimento da economia planificada, onde o excedente produzido é recolhido pelo Estado e retorna para a sociedade em forma de benefícios. Vejam só, o socialismo e o comunismo, que é uma etapa evolutiva do socialismo, foram preconizados nas obras principalmente de Karl Marx e também de Friedrich Engels. No Manifesto Comunista de 1848, no próprio Capital, Karl Marx lança as bases do que seria o chamado comunismo. Então, o socialismo seria uma fase intermediária entre o capitalismo, que teria os seus problemas internos, as suas crises, geraria um momento de transição. Aí viria o
chamado modo de produção socialista, que por sua vez seria uma transição, uma ponte para o modo de produção comunista. Atenção, não existiu nenhum país comunista. Nós tivemos apenas países socialistas, a exemplo da União Soviética. Perfeito? Em 1917, ocorreu a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista na Rússia, que implantou em 1922 o primeiro Estado socialista da história, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No período pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma expansão do socialismo pelo mundo. Por exemplo, na China, também no leste europeu, nas áreas que foram salvas das mãos do nazismo pela União Soviética, Tchecoslováquia, Albânia, Hungria, Iugoslávia, entre outros. Tivemos também a implantação do socialismo no continente asiático, por exemplo, no Vietnã, na Coreia do Norte. Tivemos ainda a implantação do socialismo no contexto da Guerra Fria em Cuba. Enfim, o socialismo espalhou-se por diversos pontos do planeta. Depois nós tivemos o colapso do socialismo no final dos anos 80, tendo duas datas importantes que assinalam a decadência plena desse sistema. 1989, no mês de novembro, tivemos a derrubada do Muro de Berlim. E em dezembro de 1991, a derrocada da chamada União Soviética. E esse processo acabou contribuindo para um verdadeiro efeito dominó no leste europeu, onde os estados socialistas passaram por um momento de transição ao capitalismo. Restando hoje pouquíssimos países socialistas. Podemos citar a China, que permanece socialista do ponto de vista político, mas que do ponto de vista econômico é plenamente capitalista, tanto é que é a segunda economia do mundo. Temos ainda a Coreia do Norte, com um regime extremamente fechado. E podemos citar Cuba, que agora assinala um momento de restabelecimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos da América. Certo, pessoal? Vimos então na aula de hoje alguns dos principais modos de produção. É muito importante, é um tema que aparece de forma recorrente no Enem. Principalmente o modo de produção servil, chamado feudalismo, o modo de produção escravista, o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. É muito importante estudar esse tema porque ele pode aparecer na sua prova. E caso apareça, com certeza você vai gabaritar, você vai acertar e vai ter um excelente resultado. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.